Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Estúdio Mais, programa de Irlei Silva, aqui no canal 21. Hoje conosco o vice-prefeito Ari Weck, para falar desses primeiros meses da administração, já se passaram em 100 dias, falar das obras, falar do aspecto político deste governo e do que teremos pela frente ainda em 2017. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa, Ari. Amigo de Lei, é um prazer também, de minha parte, estar aqui mais uma vez na TV Brusque para participar do seu programa. Vamos começar a falar do aspecto político do governo. O governo ainda não tem maioria na Câmara, embora não tenha ido até esse momento, nesses quase 6 meses de governo, nesses quase meio ano de governo, nenhum projeto polêmico que necessitasse de uma votação, mas de uma discussão maior. Ainda assim o governo não conseguiu essa maioria. Por outro lado, eu tenho ouvido aqui, esteve aqui na outra semana, Ari, o presidente da Câmara, o Jean Pirola, dizendo que atualmente a Câmara tem dado um voto de confiança ao governo, por isso não tem sido assintosa em relação aos comentários e naturalmente também argumentos relacionados ao governo, porque sabe que pegou uma administração já com problemas. Como é que se analisa esse aspecto político? E está sendo realizada alguma costura nos bastidores para se conseguir essa maioria na Câmara, Ari? Ederlei, a gente, quando assumiu a administração municipal, não tínhamos em tese como prioridade essa questão de fazer uma forte maioria na Câmara naquele primeiro momento. A gente tinha 4 vereadores que a coligação elegeu e começamos dessa forma. No encaminhar dos projetos, no encaminhar da administração, já começamos a receber apoio e conversarmos com todos os vereadores, independente do partido político. Alguns se aproximaram mais, outros mantêm ainda alguns distanciamentos, mas todos têm falado da boa vontade de querer ajudar a Brusque. A gente escuta nos microfones da Câmara e sabe da realidade financeira do município. Então, hoje eu poderia citar algumas votações que aconteceu, como a votação do reajuste salarial, a votação da mudança do projeto da Santa Terezinha, tudo votação quase unânime, vamos dizer assim. Até houve sim um projeto polêmico, um pedido de CPI, que foi arquivado com um único voto favorável e 12 votos contrários e uma abstenção. Também não era um assunto, não era um projeto polêmico, mas era um assunto polêmico. Então a Câmara está sabendo dar o seu respaldo ao município no sentido de ajudar a construirmos uma cidade que nós todos desejamos. Quanto a essa base política, podemos dizer assim, de governo, ela está sendo construída com o tempo, né? Não queremos o toma lá da cá, queremos as pessoas do nosso lado com apoio na questão do governo, que possa, junto conosco, participar da governabilidade. Vários partidos, você mesmo entrevistou essa semana um partido político e disse que poderia, eu li uma matéria sua, que poderia participar da administração desde que combinado dentro de uma lógica de gestão. Da mesma forma, estamos conversando com outros partidos, também com uma questão partidária, como também com os vereadores individuais, né? Cada vereador, a gente tem procurado conversar dentro de algumas áreas, que são relator, muitas vezes acabam relatando o projeto, muitas vezes vêm até nós pedir reivindicações para suas comunidades ou para aquelas áreas que eles defendem nos seus projetos. Então a gente tem procurado trazer, porque eu acho que essa formação da base política do governo Jonas e Ari está muito próxima a se concretizar. Eu acredito que mais um mês, 2 meses, nós vamos ter mais ou menos ali na Câmara consolidado quem estará na defesa firme do governo municipal e aqueles que por um motivo ou outro desejar fazer um papel um pouco mais de oposição. Eu não imagino que vão ter uma oposição ferrenha, aquela oposição agressiva. Eu não acredito que a atual composição da Câmara de Vereadores de Brusque vai acontecer isso. Até porque nós esperamos, eu e o Dr. Jonas, e não dá motivo para que isso aconteça. Os números estão abertos, estão muito claros. Eu falei semana passada o que ganha o prefeito, o que ganha o vice, e que se for preciso colocar um painel na frente da prefeitura, colocando lá o salário de todos os servidores, o que cada um faz, não tem nenhum problema para nós dessa transparência, está no edital, está no
um portal de transparência, mandamos modificar uma série de coisas do portal, porque a própria empresa que fornecia o trabalho do portal era complicada, e ela continua, mas ela teve que remodelar esse portal para que o cidadão saiba quanto é que ganha o seu vizinho que trabalha na prefeitura, para que o cidadão saiba quanto é que custou tal obra, quanto é que... Isso nós estamos com muita clareza, porque o modelo, vem dizendo sempre de lei, o modelo político que está aí hoje, passou. Nós buscamos um novo modelo político, ou vamos para um precipício. Porque esse modelo que está aí hoje, até vou homenagear a figura do nosso sempre senador Luiz Henrique, governador, grande amigo, que hoje faz 2 anos de sua morte, né? Nesse dia, nessa quarta então estão fazendo 2 anos do seu falecimento. Uma grande perda ao Estado catarinense e uma grande perda à política brasileira. Ele já vinha dizendo isso. Ou nós mudamos ou seremos mudados. Ele sempre usava essa frase quando ele se candidatou a presidente do Senado. Então esse modelo político que está aí esgotou. Daqui para frente, nós criamos um novo modelo, falei isso na sexta-feira quando assinamos o convênio para fazer a licitação das viaturas da Polícia Militar, lá no comando, naquele dia de solenidade lá, no meu discurso, que aquele modelo que estava aí, sociedade organizada, a CIB, CDL, município e Polícia Militar, está dando certo. A nossa criminalidade, podemos dizer isso, diminuiu, não vamos aqui dizer isso com um grande elogio, porque é um elogio à polícia, sim, ao trabalho que a polícia faz. Mas não vamos dizer isso, porque senão daqui a pouco vamos dizer que a nossa cidade é segura, acaba atraindo pessoas que nós não gostaríamos que viessem para a nossa cidade cometer delito. Então, mas a nossa cidade, aquele modelo, com a polícia militar, com o bombeiro, eu estive no hospital de Azambuja, essa semana com a minha mãe internada, no momento que eu estive lá, 3 vezes os bombeiros foram levar pessoas com algum problema de saúde, então, com ambulâncias novas, com equipamento especializado, marcas bem estruturadas, pessoas bem trajadas, com uniformes novos. Então, tudo essa parceria faz com que o município de Brusque seja referência. Porque se nós só dependemos do município, ou só dependemos do Estado, ou só da União, o modelo está falido. Não tem recurso para isso. Se só exigimos que cada um tenha que cumprir, por exemplo, o que diz a Constituição, não temos como dar moradia para todo mundo, não temos como asfaltar todas as ruas, então atender a assistência social da maneira como está planejada na Constituição. Então eu acredito que esse novo modelo de parceria, de buscar a sociedade para tentar resolver os problemas conosco, e também com a Câmara de Vereadores, que é a questão política aí, porque a Câmara é um órgão político, né? E cada um lá tem seu partido político, tem sua ideologia. Então, mas nós estamos buscando no dia a dia atender a todos e fazer com que a Câmara também busque. Eu ontem recebi várias indicações no final da noite da passada sessão que o simples fato de ir à Prefeitura daria essa informação. Por exemplo, um vereador solicita ao município um cronograma de tapa-buraco até o final do ano. Para aí, gente. Nós podemos fazer um cronograma de tapa-buraco em 1 semana, em 1 mês. Agora, como é que eu vou saber que o buraco na Limeira vai abrir em outubro? Então, são absurdos que se coloca no papel. E eu recebi isso, mostro para vocês no meu WhatsApp ontem à noite, vereador esclarecido, pedindo para que faça um cronograma de patrulhamento, de isso, e de tapa-buraco até o final do ano. Não existe, o dia a dia nosso nos exige a um curto prazo resolver os problemas de rua, de roçada, de tapa-buraco. Se o clima aumentou, a temperatura, choveu mais, o mato cresceu. Então temos que roçar, temos que tirar, nós temos que ter essas condições. Para isso nós estamos, então, essas condições. E leva o quê? O vereador. Como você foi vereador, sabe disso? A limitação do trabalho legislativo é muito, pelo instrumento legal da lei, é muito pequena, então ele acaba tendo que participar de pedindo informação. Por conta da atribuição. Da atribuição que a legislação permite, de indicações. Então ele também quer dar resposta para a comunidade, ele é obrigado a fazer essas indicações, pedir informação, que nos sobrecarrega lá responder, porque nós temos que mandar para a área técnica, avaliar, mandar para o gabinete responder essa montoeira de pedido de informação. Mas é natural que nesse primeiro momento, cada um, o vereador que entrou com uma grande expectativa de corresponder àqueles votos que receberam, e a cobrança da população, o vereador está até mais próximo do que o prefeito e o vice. O prefeito e o vice são 2, o vereador são 15. Então eles estão mais próximos da comunidade. E eu tenho dito, temos que usar realmente as ferramentas que se usa hoje, WhatsApp, Facebook, para que nós também soubemos receber
essas reclamações para que possamos também dar solução. Muitas vezes o prefeito e o vice, ou um secretário, não acaba sabendo o que está acontecendo no bairro, numa vila ou numa rua. Então é importante essa interação também. Essa crítica, vindo construtiva, vindo de maneira para ajudar, ela é positiva. E eu acredito que durante esse período, de mais 1 ou 2 meses, está lá, nós teremos uma maioria tranquila na Câmara, como nós estamos tendo hoje o apoio de todos na questão dos projetos que sejam de grande valia para a cidade. Se vier a acontecer algum assunto polêmico, nós temos que garantir realmente uma maioria para ter uma governabilidade tranquila. O padrinho político dessa dupla, Jonas e Ari, o ex-prefeito, ex-deputado Ciro Rosa, nos bastidores da política, Ari, não vamos ser hipócritas aqui, a conversa é que Ciro Rosa estaria bastante magoado, chateado com o Dr. Jonas e com a Arivec, por conta, inclusive, de demissões de correligionários dele que estavam no governo e foram exonerados depois da saída dele como chefe de gabinete. As relações do Dr. Jonas e do Arivec com o ex-prefeito Ciro Rosa, padrinho político da dupla, estão estremecidas? É verdadeiro isso? Não, Dilei, eu acredito que houve um distanciamento dessa relação por motivo de várias situações que acabou acontecendo. A última, podemos dizer assim, foi por uma iniciativa do próprio ex-prefeito Ciro Rosa, de pedir para sair da prefeitura, quando daquelas decisões judicial, entra, pode ficar, não pode, se discute a questão se tem uma condenação de 1º grau, de 2º grau, se tem direito político ou não tem, que isso aí tudo é discutível. E já desde a época eleitoral, o ex-prefeito Ciro Rosa tem sido questionado na questão de se podia ser candidato, depois quando ele assumiu a secretaria, se ele podia ser secretário. Então tudo isso realmente criou uma certa tensão, vamos dizer assim, nesse início de governo, e combinou com um mês atrás, eu acredito, um pouco mais do que isso talvez, o ex-prefeito Ciro Rosa pediu para se retirar do gabinete e foi cuidar dos seus afazeres. Hoje ele não se encontra na cidade, ele está viajando a negócios particulares, mas a última conversa que nós tivemos, ele e o Dr. Jonas, foi uma conversa normal, pediu para que olhássemos com carinho o projeto, aquilo que nós tínhamos realmente comprometido em campanha, que começou com ele, porque o plano de governo não mudou, né? Quando ele era o candidato, nós elaboramos o plano de governo, o Dr. Jonas era candidato a vereador, o Dr. Jonas assumimos o plano de governo, pediu para que a gente olhasse com carinho essas questões e que administrássemos da forma melhor que dissesse. E colocou-se à disposição, muito clara à disposição, para que naquilo que ele mais gosta, e que ele dizia para nós que sabe muito bem, que é tocar obra, que é qualquer necessidade que procurássemos. Então, pedimos que deixasse livre para que ele pudesse assim participar. Assim foi feita a conversa, foi uma conversa franca entre apenas nós três, que estava eu, o Dr. Jonas e o ex-prefeito Ciro Rosa, e essa comunicação aconteceu dessa forma. A gente mantém contato com pessoas ligadas a ele pessoalmente não tem nos ligado para solicitar algo, para perguntar, é do perfil também dele, de não nos cobrar nenhuma situação de se tirar o empregado A, o empregado B. Nunca, em nenhum momento, o ex-prefeito Ciro Rosa nos cobrou isso, deixou nós muito à vontade para que pudéssemos fazer essas substituições que achamos viável. Muitas delas foi a pedido, como foi o presidente do SAMAI, o Juliano, que nós pedimos muito para que ele permanecesse no comando do SAMAI. Ele optou por permanecer na carreira do SAMAI, está nos ajudando. Sexta-feira participou de reunião ainda conosco, está lá nos ajudando para construirmos o projeto do SAMAI de futuro, que a gente imagina que daqui a pouco até podemos falar, que é uma nova subestação, uma nova estação de água que poderá nos deixar garantido o abastecimento de água para até 2050, talvez, vamos dizer assim. Então o Juliano está participando, mas permaneceu, não quis mais ficar presidente. O caso do Gelaim também, que era o secretário de comunicação, que pediu demissão. Então, e alguns outros adequações que nós tivemos que fazer, naturalmente, com essas mudanças, que nós vimos discutindo muito essa questão de gestão na prefeitura. Porque hoje, Dilei, o que está acontecendo a nível do Brasil? Nós temos um PIB estacionado. Em economia agora, ontem à noite aí no Jornal da Globo, quem assistiu o Sannenberg pôde ver o que ele colocou no painel dele lá, que todo dia no Jornal da Globo ele fala. Nós vamos chegar esse ano, no máximo, a 0,5% de crescimento. No máximo, ele fala em 0,4% alguma coisa. O ano que vem, a base de 1 a 1,5% de crescimento.
A nossa receita, perdemos uma receita real dos últimos meses, tem sido perdida no mínimo de R$2 milhões mês. Então nós temos que fazer gestão. Fazer gestão o quê? Diminuir aluguel, diminuir custeio, diminuir folha. Tudo isso, a nossa folha está fechando hoje em 52,9. 53, nós estamos chegar a 54 no limite para não ter improbidade do prefeito. E se chegar aos 54, nós temos que cortar todas as horas extras, cortar cargo comissionado. Qual é a lista? A lei diz por onde começar a partir do momento que chegar a 54. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa gestão. Para isso, nós remodelamos a Secretaria de Comunicação e partimos para a Secretaria de Governo e Gestão. Para quê? Para olhar contrato por contrato. Por exemplo, vou citar um exemplo claro aqui. Numa despesa, semana passada, ou retrasada, numa discussão do nosso, fizemos um grupo gestor para administrar, com o financeiro, com a gestão, com o gabinete, apareceu uma despesa de uma empresa terceirizada para fazer túmulo no cemitério Parque da Saudade. Essa despesa custava R$7 mil. Como? R$7 mil, uma pessoa tal. Não, porque falta, essa pessoa é contratada, essa empresa, porque ela fornece também a bitoneira. Mas a bitoneira custa o quê? R$1.000. Então vamos comprar a bitoneira, vamos chamar do processo seletivo um pedreiro, que ele vai custar 3, e vamos colocar a fabricar os túmulos para o Parque da Saudade. Então são coisas pequenas, aluguéis que estão aí que poderiam ser relocados para outras entidades, para o pavilhão de evento, para a arena multiuso, que tem espaço em algumas áreas, na própria antiga rodoviária, a atual rodoviária. Então são espaços que poderemos devolver de aluguel, que tudo isso vai nos economizar. Então, se nós não tivermos hoje claro do que nós arrecadamos e o que nós gastamos, nós vamos chegar ao final do ano e as contas não vão fechar. E isso, graças a Deus, o Dr. Jonas e o Ari tiveram muito cuidado. Quando foi na hora do aumento, nós paramos um certo tempo e dissemos, opa, vamos conversar e ver como é que está a finança do município. E ali nós temos certeza de uma coisa: se não houver nenhum maior contratempo, se não houver nenhuma outra grande crise, nós vamos chegar ao final do ano com o pagamento em dia, com os fornecedores em dia que estão hoje, os nossos fornecedores. Nós já pagamos 5 milhões de dívida, tem alguma coisa para pagar ainda, só que estamos discutindo para ver se o serviço foi feito, para que comprove essa originalidade do serviço, para que possamos pagar ou discutir judicialmente, não tem nenhum problema. Então, para nós chegarmos no final do ano com as contas em dia, com o salário em dia, com o 13º em dia, que já é uma grande vantagem, porque a maioria dos municípios não está acontecendo isso. Muitos municípios já estão começando a atrasar a folha, estão atrasando o repasse. Então, nós estamos tentando deixar a casa em dia para chegar no final do ano. Ter o serviço essencial, o que é? O serviço essencial: educação, saúde, assistência social e infraestrutura. Para chegarmos virarmos o ano, esperando que o ano que vem seja um ano melhor e que possamos, sim, também melhorarmos a qualidade do nosso serviço público. Porque nada vale para nós, eu falo várias vezes, saímos da prefeitura daqui a 4 anos se não melhorarmos a qualidade da vida do brusquense. Se não for para isso que nós viemos para cá, então não vale a pena ser prefeito e ser vice-prefeito. É para isso que nós estamos aqui. Então a situação, em resumo, há um distanciamento, mas há uma situação amistosa entre Ciro, Ari e Dr. Jonas. Eu não diria um distanciamento, não há mais um contato diário, né? Não há mais uma relação do dia a dia dele estar presente na prefeitura e na administração. Mas várias das pessoas que junto conosco ele decidiu, né? Porque muito secretariado foi decidido em conjunto, ele teve a participação dele né, nessa discussão e continua conosco, né? Continua fazendo o partido o qual ele participa, é o PSB, cujo presidente da Gomária, presidente do IBPREV, e o vereador Zancanaro é secretário de Educação, vários companheiros e amigos de partido, né, participam do governo naturalmente. Então todas as pessoas que partidariamente, ou por terem uma amizade também pessoal com o ex-prefeito, ou por ou por indicação que não seja nem partidária, né, porque tem várias pessoas que o Ciro, o Ari e o Dr. Jonas convidaram que não tem filiação partidária, né, então que estão lá, que foi uma combinação desse trio que ganhou a eleição. Então não há um distanciamento, um rompimento. Existe nesse momento o Ciro cuidando dos seus afazeres pessoais e eu e o Dr. Jonas
administrando a prefeitura. Então, o que existe realmente é isso. E ele nos colocou à disposição que, a qualquer momento, havendo necessidade de pedir ajuda, que seja na área de projeto, de informação, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, ele estará à disposição para nos ajudar naquilo que ele, como ele brinca sempre, que ele mais sabe fazer, que é grandes obras, quer fazer obra, é um tocador de obra, como sempre foi o nosso ex-prefeito Ciro Rosa. Antes do intervalo comercial, Ari, não posso deixar de perguntar para você sobre o ex-procurador Mesquita, que já trouxe uma denúncia a respeito da empresa Áquila e agora, recentemente, nas redes sociais, falando sobre a CODEB, você certamente já tomou conhecimento. E esse problema com o ex-procurador também é uma questão política ou uma situação técnica? Como é que você avalia isso? Olha, eu acredito que seja mais uma questão técnica ou política, não seria essa determinação que, na primeira denúncia que ele fez ao Ministério Público, o Ministério Público, ele se referia ao Instituto Ático, o Ministério Público abriu um inquérito, o inquérito está sob investigação e não houve nenhum fato que viesse a motivar qualquer outra denúncia. O que ele vem afirmando muito é quanto à questão vamos dizer, da figura da participação do Denis no governo municipal. É isso que ele vem essa semana novamente refrisar nas redes sociais. O Denis já foi intimado no primeiro momento pela promotoria. A promotoria arquivou o processo, disse que não há nenhum impedimento jurídico e legal do genro do prefeito conversar, participar, vir dentro da prefeitura, que não tem feito, o Denis tem cuidado dos seus afazeres pessoais também, de suas empresas, mas que não há nada de mal em pessoas que não têm cargo político. O nepotismo é para quem exerce cargo político e tem função e tem remuneração. Aquele que vai voluntariamente se dispor a ajudar o município não tem nepotismo de jeito nenhum. Em vários estados acontece isso, em vários municípios acontece isso, que pessoas voluntariamente ajudam a prefeitura na elaboração e na execução de obras, na execução de projetos. Então não há nenhum... Agora, essa questão que envolve o ex-procurador é uma questão que está sendo discutida lá. A prefeitura, através de nota oficial, já várias vezes se manifestou sobre o assunto. Nós não temos nada a esconder disso. O município não teve um centavo de prejuízo ao erário. Pelo contrário, o primeiro parecer o prefeito Jonas acatou, fez questão de acatar o parecer, mandou que fizesse aquilo que estava no parecer e não houve desprendimento de um centavo, se quiser, do município de Brusque. Tentaram falar 1.500 coisas, mas essa é a realidade. Então, tanto a primeira acusação como a segunda, não há nenhum envolvimento, nem da Prefeitura Municipal e nem ninguém ligado ao Dr. Jonas, nem ao Dr. Jonas, nem ao Marivec. Não há nada. Quanto à questão da CODEB, tem que deixar bem claro, porque lá é uma ata que fala da CODEB. A CODEB, no dia 5 de maio, no dia 5 ou 7 de maio, realmente o Tribunal de Contas esteve na Prefeitura para buscar dado, colher informação do que estava sendo feito da CODEB. Não no nosso governo, porque o nosso governo começou há 4 meses, mas do passado que aconteceu com a CODEB. E o atual procurador recebeu a comissão do Tribunal de Contas e disse para eles, além deles verificar o que tem na CODEB, se é débito, se é crédito, se é patrimônio, eles também nos dessem uma condição de dizer o que nós vamos fazer com a CODEB. Qual é a orientação do Tribunal de Contas para que nós façamos com a CODEB? Se existe essa dívida volumosa, como é que nós vamos parcelar essa dívida? O município vai arcar com esse prejuízo que desde 2009 a CODEB foi deixada de lado. Simplesmente não se houve mais prestação de conta, não se houve mais pagamento de tributos federais, não se houve pagamento das contas com os fornecedores e ela ficou lá. E isso foi acumulando uma série de despesas e que a CODEB acabou se tornando hoje um esqueleto no armário, vamos dizer assim. E nós queremos sim resolver o problema da CODEB, mas não estamos aqui dizendo se vamos reabri-la ou se vamos fechá-la. Precisamos conhecer e pedimos ao tribunal que nos dê também clareza qual é o papel que a prefeitura tem que exercer nesse processo. É de nomear um liquidante, nomear uma comissão. Foi instalada nesse documento que ele apresenta uma comissão de servidores
para falar dessa denúncia que está aí, foi criada uma comissão de servidores efetivos para fazer uma análise, uma auditoria, não é a palavra certa, não li aqui a ata, mas uma tomada de conhecimento do que existe na CODEB. Não teve um funcionário público que quis. Um efetivo que quisesse de lei. Seja ele contador, seja ele engenheiro. Então nós ficamos numa situação difícil. Então o tribunal veio, nós queremos sim resolver o problema da CODEB, mas no momento certo, na hora que tivermos a ferramenta, para dizermos o seguinte: o que é que nós vamos fazer com a CODEB? Levar a Câmara de Vereadores, se possível, se for para encerrar os trabalhos da CODEB, é obrigado a encaminhar projeto de lei. Se for mandar parcelamento, pedindo parcelamento do débito da CODEB, nós somos obrigados a encaminhar projeto de lei. Então, tudo isso a comunidade vai saber certamente no momento que chegarmos a um denominador comum, o que fazermos com essa empresa que Brusque tem. É verdade, existe no histórico, no município, e está paralisada desde 2009. Digo aqui, aproveitando a oportunidade, falando em CODEB, só antes de ir para o comercial, o governo passado, que eu não sei, vou aqui citar 1 ou 2 ou 3, foi 3, cobraram, para te ter uma ideia, que a população cobra muito. Ana Rai, uma rua do Dom Joaquim. A prefeitura, antigamente se cobrava via CODEB, mas isso aqui entrou para o caixa da prefeitura. Cobrou da população um projeto de 226 mil. Cobrou do morador 217, faltando apenas 11 mil reais. O dinheiro não ficou no caixa da prefeitura para nós fazer a obra, e eles cobraram quase que 95% da obra, e o dinheiro não está lá. Por quê? Não reservar esse dinheiro para nós fazer essa obra. Está aqui o nome de cada morador, de quem pagou, de quem não pagou. 90%, mais de 90%. Falta apenas 11 mil de um valor de 226. Então a população fez a parte dela. Pagou essa obra. Anos, não estou falando de meses, estou falando de anos. A população pagou, a obra não foi executada e o dinheiro não. Então, como aquele dia você disse, tem que arrumar uma CPI para a Rua Tulipa. A mesma coisa, no Rio Branco. A comunidade, a comunidade entraria com a parte de 295 mil reais. A comunidade já pagou 243 mil reais. Falta apenas 59 mil a comunidade pagar. Está aqui todos os dados. E o dinheiro? Isso aqui é herança. Não foi esse mês, não foi durante esse governo. Foi dos governos que passaram. Eu não quero acusar nome aqui, porque eu não sei quem é que realmente, se foi um, se foi dois, quem é que realmente foi que cobraram esse pagamento, que foi parcelado, houve parcelamento, em vezes e tal. Então, essas duas ruas, tem Francisco Sassi, tem outras ruas aí que estamos levantando, que essa população já pagou, o cidadão tirou, teve pessoas aqui, ó, que já pagaram 6 mil reais. Pessoas que pagaram 25 mil reais. E a obra não existe, não foi feita. Simplesmente está lá, Ana Rai, uma delas, Tulipa é outra, que eu fiz questão de levantar, para mostrar para a população como nós recebemos o município. E não estou dizendo que a Ana Rai vai ser a primeira rua a ser asfaltada. No máximo, em um mês, nós iremos fazer essa obra, porque o recurso, a população pagou, entrou no cofre do município. Apenas não foi usado para essa obra. Foi usado para pagar outras coisas. Então, não estou dizendo, a população pagou. E o que foi usado, não deixaram explicar para onde é que botaram o dinheiro. Então agora, quando nós criarmos um novo programa, que nós pretendemos criar de pavimentação em parceria, nós vamos criar uma conta específica para aquela rua, para aquela obra. Estou conversando aqui com o vice-prefeito Ari Vec. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, retornamos com a segunda parte do programa Estúdio Mais, o programa de Dirley Silva. Estamos de volta aqui com o programa Dirley Silva, o Estúdio Mais pela TV Brusque, conversando com o vice-prefeito Ari Vec. Ari, vamos falar de obras agora. Obras estaduais e obras obras municipais, obras que o governo municipal tem, inclusive o apoio do Estado, né, e obras federais. Naturalmente, a principal delas é o PAC. Antes disso, como é que está a questão da barragem, que finalmente agora saiu a informação da assinatura do contrato, né? Do contrato para que a Fátima, então, defina essa questão da licença. Ontem eu estava em Florianópolis, estive no Badesc e estive no governo do Estado, recebi junto do secretário da Casa Civil a comunicação que a União tinha definido a questão, então, de repassar a licença ambiental para
a Fátima. Isso já tinha sido discutido naquele protocolo assinado lá em Brasília, quando eu estive presente, junto ao Ministério e ao Instituto Chico Mendes, porque naquele momento teria que compensar aquela área, né, com uma outra área, para que o Instituto Chico Mendes liberasse aquela área que ia ser atingida no momento que a barragem for utilizada. Então aquilo foi o primeiro protocolo, que com aquele protocolo o Chico Mendes pediu 180 dias, foi naquele momento lá pedia 180 dias para a liberação, mas graças a Deus, e o ministro aquele dia se colocou muito firme na posição, o ministro José Sarney, e também o nosso secretário de Defesa Civil Estadual, o Rodrigo, colocando que havia uma necessidade de mais urgência. E o Acélio, que está em Brasília, sendo secretário de Estado lá em Brasília, apressou bastante esse acordo, que acabou sendo assinado nessa semana. Então, que agora, a Fátima já tem todos os estudos, é uma questão rápida de a Fátima emitir a LAU, né, para que possa realmente licitar a obra, né, para que comece a licitar a obra da barragem. Então, em cima disso, Dirley, da mesma forma, eu tinha conversado com o deputado Peninha na semana passada e recebi agora pela manhã a comunicação que, se não houver mudança de agenda, porque você sabe que a agenda tanto de governador como de presidente da República é uma agenda um tanto complicada, no dia 25 de maio, às 10 da manhã, seremos recebidos pelo presidente Michel Temer. O Dr. Jonas, em primeira mão, estou te dando essa informação, o Dr. Jonas e o vice-prefeito Ari, e acompanhado dos deputados Peninha e acho que do senador Dário Berg e do deputado federal Mauro Mariani, seremos recebidos numa audiência no Palácio Planalto para discutirmos algumas ações que estão ainda para ser feitas aqui em Brusque. Então é uma primeira reunião de trabalho, vamos dizer assim, de colocar nossas reivindicações, muitas coisas que também estão encaminhadas e que dependem de posição do governo federal para que a gente possa recomeçá-la, vamos dizer assim, algumas obras. Então, isso aí nós vamos tratar na semana do dia 25, confirmada essa audiência, já que já está, o Peninha me passou como confirmada, mas as audiências, a gente sabe que quando eu já trabalhei muito tempo com o governo do Estado, a gente sabe que muda muito rápido, né? Depende de um convite internacional, depende de uma outra agenda do presidente, depende do Congresso, daqui a pouco modifica. Mas de início, está marcada para o dia 25 de maio agora. A minha previsão, eu conversei com o Dr. João por telefone e disse para ele que a previsão nossa é talvez de dia 23 a Brasília, já na terça-feira, para percorrermos vários ministérios da cidade, Defesa Civil e outros da Saúde, para que possamos já fazer uma boa agenda lá em Brasília, para que possamos destravar uma série de questões ligadas ao governo federal. Então, em cima disso, a barragem também estava na pauta, mas ontem já recebemos essa boa notícia que a barragem está em andamento. Queremos também, junto ao governo do Estado, com a barragem em execução, discutimos, já falamos isso com o governador Raimundo Colombo, da questão do canal extravasor, né? Porque com a barragem e com o radar instalado em Lontras e eu acredito, com a continuidade do canal extravasor, nós vamos ter um grande ganho em termos de enchente na nossa cidade, né? Vamos ter um grande ganho em prever ou eliminarmos talvez até boa parte do problema das cheias na nossa cidade. Então, esse era um assunto que estava em pauta. Ontem recebemos a informação e eu acredito que logo, logo essa situação estará resolvida. Mas falando em obra, então vamos puxar logo as coisas boas que também estão sendo feitas, né? A gente comenta muito dos problemas que recebemos, mas de primeira mão nós tínhamos um compromisso com a comunidade de Dom Joaquim de fazer aquela rótula lá, né? Quem passa por lá já pode ver, a rótula está executada, não é só uma rótula, porque alguns dizem, mas é uma rótula, estão comemorando. Não, existe todo um processo de drenagem que parte da drenagem a comunidade participou também, com doação de tubos, né, alguns empresários lá, e nós temos toda aquela drenagem na frente da igreja de Dom Joaquim, que também foi feita aquela rótula lá. E em demais obra de drenagem na nossa cidade, Lei, é uma quantidade incrível de solicitações. Fizemos isso na Limeira Baixa, né? A antiga cancha do Brande, aí fizemos uma grande obra de drenagem também, ali naquela localidade. Em outros locais também tiveram que ser feito drenagem e arroncamento, porque houve naquele dia das chuvas do dia 5, uma grande quantidade de desmoronamento, de laterais de rua e uma série de outras obras que precisaram ser feitas. Então, o município o tapa-buraco está todo dia na rua, ainda há umas certas reclamações de tapa-buraco, mas bem menor daquelas que nós, quando assumimos o governo, né, que era todo dia o tapa-buraco, mas se você vê no dia a dia hoje, o tapa-buraco está acontecendo
E nós estamos planejando em cima disso, antes de falar da obra do governo do Estado, do governo federal, com recursos próprios, com a entrada do IPTU e com a contribuição que nós, com o projeto de lei que nós encaminhamos, que ontem não foi aprovado por causa de um pedido de vista na Câmara, mas acreditamos que na próxima semana, do Refis, poderemos lançar um programa que nós estamos, ainda não temos o nome oficial, mas de recapeamento das vias principais da cidade. Santa Terezinha, Guarani, a 1º de maio tem problema do PAC, podemos discutir daqui a pouco, que precisa ser feito, então talvez nesse primeiro momento ela não pode ser contemplada. Mas vamos contemplar as principais vias que hoje o tapa-buraco já não resolve mais. Então temos que fazer o quê? Um recapeamento ou fazer assim uma repavimentação dessas vias para que possamos, durante 4, 5, 10 anos, não ter que fazer mais tanto tapa-buraco nessas vias. Então esse programa está sendo montado, nós já levantamos quais as principais vias que precisam desse recapeamento e com recurso próprio vamos fazer essa parte. Se você, as outras obras, por exemplo, a obra da Bucoviana, que nessa quarta-feira começa realmente a ser pavimentada, porque foi feita toda a base, toda a parte de água, toda a parte de drenagem, tudo isso foi feito na Bucoviana, porque quando nós recebemos a obra, ela tinha uma série de problemas que eu não vou mais aqui falar, que já falamos demais dessa obra, para ser resolvido. Conseguimos resolver tudo, está acabada, está pronta a base, está pronta para receber o piche hoje ainda, nessa quarta, e provavelmente, se o tempo ajudar, essa semana recebe a camada asfáltica. Então essa obra vai resolver o problema da Bucoviana e essa obra é uma obra de R$1.250.000, é uma obra que tem que se dizer, que ele me cobra muito essa questão, é uma emenda parlamentar do deputado Serafim Vezon, de R$1.250.000, esse dinheiro o governo já repassou no ano passado, a obra foi paralisada por causa desse problema técnico, retomada agora. Como não foi previsto no projeto licitado o meio-fio e a base, nós entramos com parte de recurso da prefeitura e vamos ter que devolvê-lo ao governo do estado um valor aí, eu acredito que na faixa de R$200.000 dessa obra, mas eu já cobrei do governador para que ele nos devolva uma parte, pelo menos nem que seja desse recurso, para que possamos fazer as calçadas. Havia no compromisso, um compromisso com a calçada. No projeto licitado não preveu a calçada. Não, na licitação feita no ano passado, no governo passado, não se previu a calçada. Então, nós vamos, é isso que está acontecendo na Bucoviana. Eu acredito que essa semana chegamos a um final feliz da Bucoviana. Outra obra que está em andamento e que deva ser encerrada no mês de julho é a ponte do Rio Branco. É uma obra também com recurso do Fundão, no valor de R$3 milhões. Essa obra deve ser encerrada à ponte. A infraestrutura é para a ponte, nós fizemos todo um levantamento, vai custar perto de R$1.800.000, que é a pavimentação, a abertura da rua após a ponte, que a rua é de 6 metros, vamos passar para ser 8 com indenização, a transferência de postes, pavimentação, calçada, tudo isso aí vai ter um custo de mais de R$1 milhão, mais de R$1 milhão, perto de R$1.800.000. Então, a partir de junho, quando a ponte estiver entregue, nós começaremos a fazer, porque a ponte do Rio Branco teve que haver uma modificação, porque ela não previa no projeto inicial a passagem ali da Beira-Rio. Por isso tivemos que remodelar aquele projeto para que prevesse a passagem da Beira-Rio numa futura obra de continuidade da Beira-Rio no sentido Dom Joaquim. Da mesma forma, a Padre Antônio Eiser, a empresa que havia sido licitada no governo passado, em comum acordo resolveu desistir da obra, porque ela era inexequível, não tinha como executar aquela obra. Então o que aconteceu? Nós refizemos o planejamento da obra, o projeto da obra, estamos no máximo de 30 dias, de 15 a 30 dias, relicitando essa obra, que ela também conta com recursos de R$1.100.000 do governo do estado. Essa obra deve ser uma obra no valor mais ou menos de R$2 milhões, e a contrapartida vai ser do município. O município vai ter que entrar com uma contrapartida maior, porque de início de lei havia apenas a colocação da tubulação, que vai ser fornecida pela empresa que está confeccionando aquele loteamento lá, a tubulação é doação da empresa, e reposição do calçamento na frente da igreja de Azambuja e na frente do hospital. Nós decidimos que vão repavimentar com asfalto aquela parte lá. Então nós vamos
fazer aquela parte que é primeiramente a mais necessária, a tubulação a partir do seminário de Azambuja, repavimentá-la até o centro de imagem da Azambuja, para ir daí para frente, retirarmos o calçamento, fazer novamente toda a drenagem até a divisa com Rainha e colocarmos o repavimento. Também temos que deixar claro no projeto, para quem quer ter conhecimento, de que a partir do morro não existe mais drenagem. O município mais uma vez vai ter que entrar com a drenagem a partir da virada do Morro do Rainha, em direção ao Paquetá, em direção até onde está o asfalto, que é o início do Paquetá. Aquela parte só havia camada asfáltica. Então o projeto tem que ser refeito, porque o governo do estado assinou um convênio com o município de 1.750 metros, se não me falha a memória. E o processo licitatório era de 900 metros. Como é que nós vamos cumprir um contrato de 1.700 metros, sendo que a licitação só falava em 940? Então, a empresa, vendo esse detalhe, analisando o que tinha que ser feito na obra, ela renunciou ao contrato, então vai ser relicitada com tudo isso, começando aqui no início do seminário de Azambuja e levando ela até no Rainha, onde começa o asfalto do Paquetá. Então, essa Padre Antônio Weise, nós acreditamos que no máximo, em 20, 30 dias, essa licitação está na rua e poderemos ver a empresa que ganhar para executar essa obra. O maior problema nesse momento das obras com o governo do estado se chama Rua Nova Trento. Estaríamos agendando uma reunião para segunda-feira, que vamos ter que transferir, talvez na terça ou na quarta, com o BRDE, para que possamos discutir o que fazermos com a Rua Nova Trento. Não, os técnicos, engenheiros, tanto do BRDE como da Prefeitura, não conseguem avançar na questão da Rua Nova Trento, porque a primeira medição dela, a primeira parcela repassada no valor de 749 mil, quando da prestação de conta o banco não aceita a prestação de conta. Então há uma deficiência na prestação de conta dessa obra, e já receberam a segunda parcela e também já prestaram conta, mas não houve ainda aprovação da primeira prestação de conta. Se nós não conseguirmos resolver a prestação de conta, a primeira, nós não conseguimos receber a última parcela de 749 mil reais, que está lá no banco já há mais de 2 anos. Então, e a outra questão seria a indenização da rótula da 1º de maio, que é a área da Renault. Nós pedimos em juízo, já que a Renault houve falência, a juíza nos já decidiu perito para fazer a avaliação daquela área, para que possamos, no projeto consta a rótula da 1º de maio, para que também possamos apresentar ao banco a desapropriação da área, para que possamos fazer a rótula. Então, isso aí nós acreditamos que semana que vem, ou eu coloquei por telefone ao engenheiro responsável da obra para um banco, ou nós arrumamos uma saída para baixar a primeira prestação de conta, para recebermos aquele recurso e continuarmos a obra, ou teremos que rompermos o contrato com a empresa e relicitarmos essa obra sem sabermos daí com todo o levantamento de que valor a mais vai ser usado. Então, uma das duas formas nós teremos que tomar, porque o banco está nos cobrando essa questão, a população já cansou de cobrar, vamos dizer assim, e cobra com razão, porque é uma obra que já tinha o recurso garantido, estava com o recurso em conta e acabou dando todo esse problema por causa dessas últimas mudanças que aconteceram no nosso município. Então, nós queremos sim resolver esse problema com a Rua Nova Trento. Para acabar com o governo do estado, temos ainda, estive ontem no Badesc, a continuidade da Beira Rio Santa Terezinha, sendo que a parte nossa nós estamos executando. Estamos nesse momento a colocação da drenagem na Beira Rio de Santa Terezinha atrás da FEB. Logo, logo iremos fazer a base e a subbase e a base, para que possamos colocar o asfalto. Já mandamos fazer o projeto da eliminação daquela área e para nós podermos asfaltar aquela localidade atrás da FEB o mais rápido possível, para em seguida começarmos a obra de terraplanagem do trecho do Badesc, que é os 4 milhões do empréstimo do Badesc. Eu acredito que essa fase do Badesc, em mais 15 a um mês, nós superamos. Que falta o quê para apresentar o Badesc? O município falta apresentar o Badesc a sondagem de 500 e 500 metros até a divisa de Itajaí, que é a composição do solo. Tivemos que contratar uma empresa de sondagem, licitação, todo esse procedimento demorou, para que possamos mostrar ao Badesc a qualidade, o tipo de solo que existe até na divisa com o município de Itajaí. Então esse trabalho está sendo contratado e feito,
tendo esse trabalho pronto, o Badesc deve liberar, a licitação já está montada na prefeitura, em 15, 20 dias nós devemos, ou um mês, devemos licitar essa obra, devemos dar ordem de serviço para a empresa que ganhar. Eu acredito, no máximo, no mês de junho, julho, nós recomeçaremos essa obra da Santa Terezinha na parte que cabe a terraplanagem. A parte que cabe atrás da FEB é recurso do município, recurso próprio da nossa receita, que nós estamos executando e iremos asfaltá-la o mais rápido possível. Essas são as obras que nós temos em parcerias com o governo do estado, que estamos encaminhando desta forma. Da mesma forma, falando do governo do estado ainda, o governador sinalizou novamente com o Fundam, que estamos esperando a viabilidade junto ao Badesc ou ao BRDE, que é um dos bancos que vai operar o novo Fundam, porque a obra da Rio Branco, do Ponto do Rio Branco, conta também a obra da Rua Nova Trento, são Fundam 1. Então o governo vai lançar o novo Fundam 2. E daí o governo também destinará uma parcela de recursos ao município. Não sabemos ainda a quantia, terá também emendas parlamentares, eu acredito. Então nós também teremos que correr atrás dos nossos representantes para que nos ajude também a receber esse recurso do Fundam, já que é um recurso para os municípios a fundo perdido. O governo do estado pega o recurso, quem vai pagar é o governo do estado e os municípios recebem esse recurso a fundo perdido. Então o governador, assim que tiver o valor, que tiver mapeado para todos os municípios, não será para um único município, será para os 295 municípios, mas Brusque também nós queremos ser valorizados e esperamos que o governador do estado nos ajude com uma boa quantia para que possamos executar aquela obra, depende do valor, é claro, para que possamos executar uma boa obra também na nossa cidade. Estou conversando com o vice-prefeito Ari Weck. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos dentro de instantes com o último bloco aqui do programa Estúdio Mais, o programa de Dirley Silva. Terceiro tempo do programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva, aqui com o vice-prefeito Ari Weck. Falamos aí das obras relacionadas ao governo do estado, Beira Rio e o PAC da 1º de maio, Ari. Olha, eu trouxe aqui até para ilustrar, né, a situação do PAC 1º de maio, que segundo informação que eu recebi agora há pouco da prefeitura, está parado desde 2013. Se eu estiver errado, são informações da área técnica da prefeitura. Nós estamos em 2017. Essa obra começou na avenida aí do Chilessa, né? Avenida, ele passou pela o trevo da Italianinha e chegou até na frente do sindicato da indústria têxtil. Faltam mais ou menos 2 quilômetros até a proximidade do Clube de Caça, do Clube Beneficente de Brusque. Existe realmente um recurso destinado para essa obra no valor de 13 milhões, só que as empresas que essa obra estava previsto, a empresa que realizava a obra, ela faria a colocação das galerias, né, e a prefeitura entregaria as galerias e faria a pavimentação asfáltica. Então seria desses 13 milhões, um valor altíssimo para o município de Brusque ter que arcar com a compra das galerias e a pavimentação total, porque quando você passa uma galeria numa avenida que nem a 1º de maio, não há como tu recuperar a via. Tu é obrigado a repavimentar. Então, e o que o banco, a Caixa Econômica financia, só aquele pedacinho que você corta para fazer a drenagem. Então nós temos que prever a repavimentação. Então o que nós fizemos na semana passada, quando da reunião da Caixa Econômica? Solicitamos para a Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica avaliasse, e ela está avaliando, e acredito que em 1 ou 2 meses deve nos dar a resposta, para que colocasse no projeto original, nesses 13 milhões, a compra da galeria, a colocação, e que o município apenas ficasse com a repavimentação. Essa é a real situação da 1º de maio. Porque o reajuste desse contrato, que o contrato da 1º de maio, foi em 2013, todo o reajuste desse contrato terá que ser pago pelo município. A Caixa Econômica não reajusta nenhum contrato, como está acontecendo nesse momento na Nova Brasília, como vai acontecer na Bacia, que nós, essa semana, decidimos a contratação do projeto. Para você ter uma ideia, Dirley, o projeto da João Rai, da Bacia, vamos dizer assim, começou
em 2012, 2010, 2012. E agora nós tivemos que contratar novamente a empresa que fez o projeto para refazer o projeto. Então imagina o trabalho que dá isso. Para refazer o projeto, para daí sim podermos dar a ordem de serviço para fazer a João Rai, que vai desafogar aquele problema das águas na bacia. Então isso vai levar ainda mais uns 60 dias para a gente podermos arrumar a solução da João Rai da bacia. A Nova Brasília, a empresa está lá tocando com muita dificuldade. Hoje, agora há pouco, estive uma reunião com ele muito dura, com a empresa, muito dura mesmo, cobrando, exigindo que eles cumpram o cronograma de trabalho. A empresa está tendo dificuldade de cumprir o cronograma, nós estamos notificando todo dia. Segunda-feira teremos outra reunião com a empresa, mas duro mesmo, fui duro hoje, para que ela cumpra o cronograma, porque nós não podemos mais deixar aquela situação que vive ali a Brasília e a bacia, que também envolve o barreiro, a José Winter. Por que envolve o barreiro José Winter? A José Winter vai ser, os tubos já estão lá, a prefeitura já comprou. Nós temos que fazer a tubulação da José Winter cair no mesmo PAC da Santa Rita, que é o do Colégio Santa Terezinha, na frente do Arca. Para isso nós vamos ter que levar a tubulação, passando na frente da FIP. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a administração, mais uma vez, anterior, deixaram fechar a rua do lado do Arca. Hoje existe uma construção, quem passar lá vai ver, é um comércio. Não estou aqui criticando o proprietário, nem quem fez a obra, estou dizendo que a administração deixou construir. A pessoa construiu porque recebeu a licença para construir. E ali passa a tubulação que atinge a FIP e o barreiro. Então nós vamos ter que destruir toda a frente da FIP e levá-la até a João Rai para descer do lado do Stop Shop também as águas do barreiro para que caiam na caixa de drenagem na frente do Arca, para que possa ser jogada no rio Itazemirim. Então esse serviço só vai poder ser realizado a partir do momento que nós definimos o pacto da João Rai, que é a da bacia. Definido ali, a própria empresa tem interesse em executá-la, a FIP tem interesse em executar a obra para que faça mais rápido. Nós vamos ter que encaminhar projeto de lei em regime de urgência para que não hajam, porque se nós contratarmos uma empresa, a empresa vem atrasar o projeto, tal, vai complicar toda a frente da FIP e daquele grande número de comércio que tem ali. Então a FIP se dispôs a executar a obra para que se execute mais rápido, né? Ela contrata, e a gente faça um ajuste de preço na questão de IPTU, na questão de um projeto de lei, encaminhar, para que seja rápida. A parte do barreiro, nós já estamos com a tubulação pronta, é só encaminhar um equipamento, ir lá e fazer até na frente da FIP, para que possamos levar essa água para lá. Da mesma forma, a questão da João Baula, uma questão complicadíssima, que liga a Rio Branco, a João Baula, com a Felipe Schmidt. O que acontece com essa obra? Essa obra está estimada no PAC em 4 milhões e 100 e alguma coisa para realizar. Também é uma obra que não temos como realizar com esse valor. Solicitamos à Caixa Econômica, então, que avalie de novo essa obra, para que possamos, talvez, chamarmos a empresa ganhadora da obra, que nunca foi feito, né, que não executou, para que ela renuncie o contrato, para que possamos, Prefeitura, Caixa Econômica, reajuste, chegarmos a um valor real para que possamos dizer, essa obra dá para executar com quanto? Para que possamos novamente licitar. Aqueles que dizem que nós estamos perdendo o recurso, nós não perdemos o recurso da João Baula, não. O recurso existe na Caixa, pedimos até para deixá-lo para o ano que vem, porque é uma obra que vai envolver toda a Rio Branco, como boa parte da João Baula. E que também, senhores vão saber, que vai ter que totalmente repavimentada. Que, na média do que nós estamos falando da João Baula, da Bucão Viana, está custando, na média, a repavimentação, 1 milhão ao quilômetro, de quilômetro de rodovia. Então, se nós falarmos nessa obra, talvez estamos falando aí de uma contrapartida do município em mais de 40% de reajuste, um contrato de 4 milhões, mais a pavimentação, também o município não terá capacidade financeira para pagar essas contrapartidas dessas obras. Então pedimos à Caixa Econômica que reavaliasse essa situação, e a Caixa Econômica está sendo parceira nesse sentido, para que possamos de novo começar. Da mesma forma, só para quase terminando, nosso horário já está se expirando, a questão do Pró-Transporte. O Pró-Transporte, para quem não conhece, é um programa do governo federal que
em vários recursos, são recursos do FGTS, e outros recursos a fundo perdido do Ministério das Cidades. Então são vários transporte que nós estamos remodelando, refazendo. O primeiro deles já está em execução, graças a Deus, uma obra que vai ficar muito bonita, na Otaviano Rosa, que são mais de 4 quilômetros de via. E o segundo que nós estamos planejando para no máximo, deixa eu pegar aqui para não me enganar, no máximo 30 dias para licitarmos, é a Estrada da Fazenda. A Prefeitura de Itajaí já fez a parte dela, asfaltou até a ponte do Limoeiro, e nós, no máximo em 30 dias, eu acho, abriremos a licitação, ou colocaremos a licitação, saberemos quem será o vencedor da parte de Brusque, que é a antiga Estrada da Fazenda. O próximo passo, em cima disso, que daí eu acredito que vai levar um pouquinho mais, talvez aí uns 100, uns 90 dias, vamos dizer assim, é a Limeira Alta, Alberto Miller, que começa onde acaba a área industrial, até a divisa do município de Camboriú, uma obra que está estimada em quase 9 milhões de reais. Também estamos com o projeto bem avançado, para que possamos, em 60 dias, a Caixa Econômica apresentarmos, para no segundo semestre, eu acredito, licitarmos e entregarmos a ordem de serviço dessa obra com recursos do Pró-Transporte. Então, essas grandes obras nós estamos programando para que possamos, o mais rápido possível, retomá-la ou começá-la, iniciá-las, né? Que não foi, tem obras que não foi ainda começada, mesmo com licitações em aberto, mesmo com contratos em aberto junto à Caixa Econômica, mas não houve a condição de nós ainda retomá-las. Então, muitas delas estão na saúde, nós estamos discutindo os postos de saúde, muitas empresas desistiram da construção, então esses postos de saúde que estão parados, estão sendo discutidos um a um, estamos solicitando para que a empresa retoma, principalmente os 2 postos de saúde que já existem, postos de saúde na localidade, que é o caso do Rio Branco e é o caso da São Pedro, porque é só nós acabarmos o posto de saúde, retirarmos do aluguel que está hoje, colocarmos no posto de saúde. Da mesma forma, o do Rio Branco, colocarmos no... Então, até um prejuízo que o município está tendo com o aluguel. Então, os demais que ainda estão em fase de acabamento, não tem nem pessoal contratado. Então nós temos que fazer um processo seletivo, contratar médico, contratar enfermeiro aos demais postos de saúde. Mas esses 2, nós estamos pedindo urgência urgentíssima à empresa que estava executando, que parou a obra, para que ela retome a obra, para que a gente possa entregar esses postos de saúde. Da mesma forma, a Escola Alberto Pet, que eu acredito que em 30 dias nós devemos inaugurar aquela quadra de esporte, está ficando uma obra muito bonita, ali na Alberto Pet, na Limeira, para que possamos entregar para a comunidade aquela quadra de esporte. Então, é mais ou menos essas obras que nós temos. Temos uma obra na rua São Leopoldo, de drenagem de 400 mil reais do governo do estado, também, que estamos prestes a executar. Temos uma na rua Nova Trento, também uma transversal, em valor de 300 mil reais, também que iremos executar. Então, várias obras pequenas. Estamos prestes a lançar um programa de pavimentação comunitária, com a participação da comunidade. Então, tudo isso está sendo planejado para que possamos, o mais rápido possível, executar essas obras e colocar a nossa cidade de novo ao lugar que ela merece, que é o lugar de destaque. Um minutinho. Reforma administrativa. Vai acontecer ou pelo menos nesse momento está fora de cogitação? Até porque tem algumas situações aí, por exemplo, presidência do SAMAI. Atualmente não existe o presidente e esse cargo é interino. A reforma administrativa é uma proposta nossa e que vai acontecer, não vou dizer para ti em data ainda a ser estabelecida. Estamos agora reunindo os secretários todas as sextas-feiras, pedindo para eles fazer o PPA, a LOA, todas essas questões de orçamento, para que possamos, nós pegamos um orçamento do governo passado, nós estamos executando um orçamento feito pelo governo anterior. Então, agora esse ano nós vamos fazer um orçamento para que possamos executá-lo no ano que vem. E é de vontade do Dr. Jonas, é de vontade do Ari, que apresente uma reforma administrativa, para zerar algumas contas que tem aí, que eu já falei isso muitas vezes a população. O número de secretarias, nós mantivemos, as 9 que tínhamos, mantivemos, trocamos apenas a de comunicação e construímos uma alternativa que já existia, né? Transferimos para a de gestão, então o número ficou igual. Então, porque muitas vezes quando a gente fala em cargos, a gente diz o seguinte: um secretário custa 12 mil reais ao município, um chefe custa 2 mil reais ao município.
Então é diferente, quando a gente fala em número, tem, então, 10 secretários a menos representa 120 mil na receita do município, enquanto que 10 chefes a menos representa 20 mil na receita do município. E muitas vezes nós precisamos ter um chefe lá para comandar a área, um coordenador para comandar a área. Então esses dados, esse levantamento nós estamos levando em consideração para que possamos não acabar nenhuma fundação, nem extinguir a autarquia, nada. Nós queremos chegarmos bem próximo daquilo que é necessário para administrarmos a cidade. E aí sim, podemos encaminharmos uma proposta clara que vai ser discutida na Câmara, que vai ser discutida com a população, tranquila, de que há necessidade nossa de tantos. É isso. No Zoobotânico existe, por exemplo, uma superintendência, um diretor-geral e um diretor. Há necessidade de tudo isso? Nós já imaginamos que não, tanto é que botamos apenas um diretor. No esporte também existia várias diretorias, existe uma só hoje, existe coordenadorias que tem que ter, sim, são várias modalidades, são várias áreas de atuação, então, e também, Dirley, ontem foi anunciado, queremos fazer os melhores jogos abertos de toda a história, vamos dizer assim, tentamos pelo menos, né? Com os jogos comunitários, para podermos organizar de novo esses jogos comunitários, reorganizar, fazer com que e motivar a população a participar dos jogos comunitários. Então, essa reforma administrativa, eu acredito, ou até final do ano, ou início do ano que vem, se não conseguirmos evoluir muito esse ano, que no início do ano que vem a gente deve mandar. Mas uma certeza é clara, não ocuparemos aquelas secretarias que nós não ocupamos desde o início do mandato. Se tivermos que fazer alguma mudança, será troca de nomenclatura ou troca de funções administrativas, mas não quanto ao aumento de número de secretarias. Obrigado, Ari. Obrigado, Delei, e obrigado à TV Brusque por ter me dado também essa oportunidade. Amigo assinante da TV Brusque, conversamos com o vice-prefeito Ari Weck. Próxima semana, mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais.